Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver equações fracionárias, tá? O que são equações fracionárias? São equações onde pelo menos um dos termos é uma fração algébrica. O que é uma fração algébrica, tá? É onde eu tenho um polinômio no denominador. Vou colocar aqui alguns exemplos de frações algébricas, tá? Por exemplo, 1 sobre x é uma fração algébrica. A mais b sobre b menos 2 também é uma fração algébrica. Por exemplo, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado ax sobre 2by. Então, aqui exemplos de 4 frações algébricas, tá? Nessas equações aqui, nós temos uma ou mais variáveis, tá? Ou incógnitas, como no denominador, certo? Tá? Todas essas expressões aqui, 1 sobre x, ab sobre b menos 1, x sobre x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, recebem o nome de fração algébrica. Como não existe divisão por zero, tá? O denominador de uma fração algébrica, ele necessariamente precisa ser diferente de zero, tá? Caso contrário, essas frações aqui não vão representar números reais, tá? Então, aqui vamos deixar estabelecido, tá? Que todas as frações algébricas que nós vamos usar, tá? Elas têm um denominador diferente de zero. Então, por exemplo, nessa fração aqui, 1 sobre x, necessariamente a gente precisa que o x seja diferente de zero, certo? Por exemplo, nessa aqui, a mais b sobre b menos 2, a gente precisa que o b menos 2 seja diferente de zero. Ou seja, que o b seja diferente de 2, porque eu não posso ter um denominador igual a zero, tá? Porque aí eu não tenho, não vou operar dentro do conjunto dos números reais. Beleza? Voltando aqui, então, na nossa equação fracionária, tá? Bom, então, vou colocar aqui, ó, denominamos equação fracionária, tá? Toda equação em que existe ao menos uma incógnita no denominador, tá? Então, vamos pensar aqui numa primeira situação de equação fracionária, tá? Redutível a uma equação do primeiro grau com uma incógnita. 68 sobre x menos 39 sobre 3x igual a 11, certo? Nós vamos encontrar também vários problemas envolvendo equações fracionárias, tá? Que aqui a gente vai se ater mais à questão da álgebra, tá? Do funcionamento desse cálculo algébrico envolvendo equações fracionárias, tá? Então, o primeiro passo aqui é reduzir ao mesmo denominador, tá? E depois eliminar ele. Reduzimos ao mesmo denominador, tá? Primeira coisa. Então, vamos reduzir toda a equação para o denominador 3x. Como que eu vou operar isso? 3x dividido por x, 3. 3 vezes 68, 204. 3x dividido por 3x, 1, tá? 1 vezes 39, menos 39. 3x dividido por 1, 3x. Então, 3x vezes 11, 33x.
beleza? Posso eliminar o denominador, tá? Porque nós multiplicamos ambos os membros, tá? Então, aqui a gente tem um membro e outro membro aqui da nossa equação, tá? Como nós reduzimos toda a equação, os dois membros dela, tá? Ao mesmo denominador, agora eu posso eliminar, tá? Então, vou colocar aqui. Eliminamos. O denominador. Por quê? Porque nós multiplicamos ambos os membros por 3x, sabendo que x é diferente de zero. Lembram nossa condição lá do começo. Bom, agora o que me resta é uma equação de primeiro grau. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma equação fracionária, onde eu reduzi a uma equação do primeiro grau. Então, 33x, 204 menos 39, 165. X igual a 165 sobre 33. X igual a 5. E essa é a solução, tá? Da nossa equação. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos uma equação fracionária redutível a uma equação do primeiro grau com uma incógnita, certo? Então, equação fracionária, tá? Redutível a uma equação do primeiro grau equação do primeiro grau com uma incógnita, certo? Então, aqui, equação fracionária, reduzimos ela para uma equação do primeiro grau com uma incógnita e resolvemos normalmente, certo? Encontramos a solução. Vamos agora, então, fazer alguns exemplos, tá? Vamos resolver, por exemplo... Por exemplo, a equação 3/4 mais 2 sobre x igual a 1/3, tá? Então, eu tenho x real e diferente de zero, tá? Condição aqui pra gente se manter no conjunto dos números reais. Então, o primeiro passo, reduzimos ao mesmo denominador comum, tá? E depois eliminamos ele. Então, denominador comum entre 4x e 3, tá? Como nem o 4, nem o x e nem o 3 são comuns, tá? Eles não estão aqui. O que eu posso fazer é multiplicar os 3, tá? 4 vezes x vezes 3. Eu tenho 12x, tá? Então, esse 12x é o meu denominador comum. Na dúvida de como resolver ou qual seria o denominador comum, multiplica tudo, tá? Sempre funciona. Então, vamos reduzir aqui. Então, eu tenho 12x como denominador comum, tá? 12 dividido por 4, 12x dividido por 4, 3x. 3x vezes 3, 9x. 12x dividido por x, 12. 12 vezes 2, 24. 12x dividido por 3, 4x. 4x vezes 1,
4x. Como nós reduzimos ambos os membros da nossa equação, tá? Ao denominador 12x, eu posso eliminar ele daqui, tá? E daí a gente resolve, continua aqui com a nossa equação. Então, reduzimos uma equação fracionária para uma equação do primeiro grau aqui. Vamos reescrever aqui. 9x mais 24. 9x menos 4x igual a menos 24, tá? Então, princípio aditivo e multiplicativo aqui para resolver a nossa equação. 5x igual a menos 24, x igual a menos 24 quintos, tá? Então, aqui nós temos a solução da equação fracionária, 3/4 mais 1/3, tá? E também lembrando que é solução da equação porque eu tenho x diferente de zero, tá? X diferente de zero, então, é solução da equação. Vamos ver aqui mais um exemplo. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui nesse aqui, exemplo 1, tá? Vamos colocar aqui, então, exemplo 2. Vamos resolver mais uma equação aqui. Bom, então tá aqui a nossa equação, vamos resolver ela aqui, ó. Então, eu tenho x sobre x menos 3 igual a 1 sobre x mais 3, mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 9, tá? Uma condição, então, é que x seja diferente de 3 e diferente de menos 3, para garantir que eu não tenha denominadores iguais a zero, tá? E que eu continue dentro do conjunto dos números, tenha solução dentro do conjunto dos números reais. Primeiro passo aqui, então, reduzimos ao mesmo denominador e depois o eliminamos, tá? Então, reduzimos ao mesmo denominador e depois o eliminamos, tá? Nós vamos reduzir ambos os membros da minha equação. Bom, qual seria um denominador comum aqui de todos os termos da minha equação? Que eu tenho um produto notável aqui, né? Que é produto da soma pela diferença. Justamente o meu x ao quadrado menos 9 é o produto do x menos 3 com o x mais 3. Então, o meu denominador comum nesse caso é o x mais 3 com o x menos 3, tá? Então, esse aqui, o mesmo denominador, tá? No caso, é o x mais 3 com o x menos 3, tá? Então, nós vamos reduzir toda essa equação, tá? Para o denominador x mais 3 e x menos 3. Vamos reescrever ela aqui, ó. Bom, então, como que eu faço? X mais 3 multiplicado por x menos 3 dividido por x menos 3, vai me sobrar o x mais 3. Certo? Então, x mais 3 vezes x, então, vou colocar aqui x, eu nem
fazer o passo a passo. X mais 3 vezes x menos 3 dividido por x mais 3, vai me sobrar o x menos 3. Que vezes 1 é o próprio x menos 3. Agora, esse denominador aqui, dividido por x ao quadrado menos 9, é igual a 1. Porque eu sei que isso aqui, ó, é igual ao meu x ao quadrado menos 9. Tá? Eu já sei que isso é igual a isso, né? Então, aqui, ele mesmo aqui, esse aqui é o nosso denominador comum, tá? Então, me sobra 1. 1 vezes x ao quadrado mais 1, x ao quadrado mais 1. Tá? Então, elimino o denominador. Então, agora o que me resta aqui, faço a multiplicação, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, menos 3 com mais 1, vou colocar aqui x, mais x ao quadrado, menos 3 com mais 1, menos 2. Certo? Bom, posso eliminar esse x ao quadrado aqui com esse, né? Se eu for eliminar em um dos membros, já elimino o outro. 3x menos x igual a menos 2. 2x igual a menos 2. X igual a menos 2 sobre 2. X igual a menos 1, tá? E essa aqui é a solução da equação. Porque ela satisfaz, né, também a condição do x ser diferente. Aqui, cadê? X ser diferente de 3 e x ser diferente de menos 3. Então, satisfaz a minha condição ali e a solução é x igual a menos 1, certo? Então, retomando aqui, né, vimos as equações fracionárias. Então, é toda equação em que existe ao menos uma incógnita no denominador, tá? Resolvemos 3 exemplos, tá? E vou deixar para vocês aqui algumas atividades. Beleza? Bons estudos!